Muito boa tarde a todas, a todos, queridos que nos acompanham ou que têm nos acompanhado ao longo da semana, nossa Semana FACT de Excelência Operacional, chegando no seu último dia, infelizmente, né, tudo que é bom acaba, mas, enfim, o nosso tema principal, onde nós passeamos no entorno dele, é o processo de comunicação dentro das organizações, né? Falamos de tudo um pouco, passeamos desde as questões estratégicas até as questões operacionais. E, obviamente, falamos bastante sobre esse miolo, esse meio de campo, essa zona tática, né, e o papel que os supervisores, principalmente os gerentes, têm na condução desse processo de comunicação, da assertividade que esse processo precisa ter para que os resultados estratégicos sejam alcançados, né, os objetivos estratégicos de negócio. Essa foi uma semana assim que nos deu muito prazer de fazer, a nossa terceira edição da Semana FACT de Excelência Operacional. E esse prazer é muito associado ao que esse tema, né, significa nesse momento que o mundo vive e que individualmente cada um de nós também, né, como esses últimos 2 anos do processo pandêmico impactaram nas relações, quer sejam relações entre organizações, quer sejam a relação entre processos ou até as relações pessoais, né? Nós tivemos uma interferência gigantesca e isso, obviamente, trouxe algumas consequências para esse processo de comunicação, né? E nós apimentamos as nossas discussões nesses 4 iniciais dias da nossa semana, falando sobre aspectos que permeiam, inclusive, esse impacto que a pandemia teve, né, nas empresas, nas organizações industriais. Ao longo da semana, nós utilizamos o nosso grande pano de fundo, que é essa frase, né, do George Shaw, que é fantástica na nossa leitura, né? O maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela já foi alcançada. Quantas e quantas situações no dia a dia, nas empresas onde nós trabalhamos, onde vocês trabalham, nós passamos por essa máxima, né, que o Shaw traz para a gente. Não, eu já disse, eu já falei, eu já enviei o e-mail, eu já mandei a mensagem pelo WhatsApp, eu já liguei, e a gente, a partir dessas ações, dessas iniciativas, nós acreditamos que a outra parte, né, entendeu, assimilou aquela mensagem, né, processou aquela informação, aquela orientação que foi passada. E com isso, a vida segue, o jogo da vida segue, né? Internamente nas organizações, isso é de praxe, o recado está dado, né? Missão dada é missão cumprida. Essas situações que comumente acontecem e que, como consequência, talvez, de alguma desconexão nesse processo, acontecem as perdas, aqueles impactos negativos nos resultados do negócio, de todas as ordens, né? Então, nós vimos falando ao longo da semana sobre essa máxima que ele nos oferece, e hoje a gente vai dar continuidade a isso, né? Mas, enfim, nós, ao longo da semana, falamos sobre as questões estratégicas, né? Tivemos a participação assim, muito simpática, muito comunicativa, que trouxe essa perspectiva, como o processo de comunicação se dá no nível estratégico e como ele deve ser desdobrado nos níveis intermediários e na base da pirâmide organizacional, com uma interação muito legal com Mirna Morales, né, uma gerente corporativa de desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento organizacional da Indústrias Reunidas, Raimundo da Fonte, nos ofereceu essa inteligência e como essa grande empresa tem tratado essas questões em todos os níveis dentro da organização, né? Falamos muito do lado estratégico, mas também trouxemos o lado operacional, né? O lado do piso, o lado do Gemba,
para a nossa dimensão, para a nossa conversa. E Leonardo Souza, ele teve a oportunidade, como diretor industrial que é, né, da Farmax, uma empresa que está crescendo assim absurdamente as suas operações aqui no país. Leonardo, como um profissional de excelência operacional, né, forjado no ambiente da excelência operacional, ele pôde trazer com muita facilidade, com uma linguagem muito apropriada, né, como que esse processo de comunicação deve se dar na base da pirâmide organizacional, numa conversa descontraída e bem fundamentada, com meu amigo Silvio Godoy. Então, nós falamos do estratégico, mas não esquecemos a razão de ser da organização, que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E para que essa conexão exista, é fundamental que nós tenhamos um nível intermediário, né, um nível tático, que esteja alinhado com todos esses princípios e que possa conectar as suas equipes com as necessidades estratégicas do negócio. E para falar sobre isso, tivemos aqui a participação especialíssima de Márcio Moreira, um executivo que já passeou por grandes organizações aqui no Brasil. Hoje, depois de um período sabático, está voltando à ativa e nos brindou também com toda a sua larga experiência de atuação, desde a época em que era um técnico que atuava em linha de produção até a sua posição como executivo de negócios. E Márcio trouxe também com uma linguagem muito particular e simples, como, aliás, né, é a máxima que o TPM nos oferece, né? Fale de uma forma simples e direta, porque todos vão entender. Então, se não é simples, não é TPM. E essa máxima esteve presente na nossa conversa com Márcio, na conversa com Léo e na conversa com Mirna, para a gente ter a percepção exata de quão importante é essa linguagem ser uma linguagem que conecte as pessoas. A gente falou muito de Gemba, muito de olho no olho, muito de conhecimento técnico específico para que essas mensagens sejam corretamente interpretadas e internalizadas nas ações, tanto gerenciais quanto de rotina. E ontem, né, tivemos o nosso happy hour, fazendo um apanhado geral de todas essas questões com o mestre Haroldo Ribeiro, né, um contemporâneo meu, aqui do Polo Petroquímico de Camaçari, e que quebrou pedra, literalmente, junto comigo, na interpretação desses princípios, lá nos idos de 92 e 93, quer dizer, já tem um tempinho que a gente está nessa frente, né, nessa lida do dia a dia, para tentar adequar os princípios metodológicos aos diversos processos que faziam parte da organização onde nós trabalhamos. E Haroldo já viajou o mundo inteiro aí também, então trouxe exemplos, trouxe algumas situações interessantes para compartilhar conosco, como se fosse um fechamento, né, dessas três perspectivas que Mirna, Léo e Márcio nos ofereceram. Então, acho que eles, os quatro, né, interagiram comigo e com Silvio, e conseguiram mostrar para a gente coisas de olhar um pouco pelo retrovisor, né, ver as situações do passado e como nós as superamos. Mirna trouxe uma perspectiva interessante do momento, do que está acontecendo e de como adequar os nossos processos, as nossas linguagens à necessidade do momento atual. E hoje nós vamos falar um pouquinho baseado nesta história que a gente viu ao longo da semana, do que vem pela frente, de um olhar um pouquinho mais adiante, né? Uma comunicação corporativa num mundo híbrido e automatizado, né? Com processos monitorados à distância, com a parte de automação fortemente aplicada, com a internet, né, servindo de base para conectar processos e pessoas, que é a indústria 4.0 e todas as suas derivações. E para isso eu conto com a participação também mais do que especial de um amigo feito aí nas caminhadas da vida, né? Um cara também altamente qualificado, conhecedor por dentro dos processos de excelência operacional, das diversas injunções que uma organização industrial tem na condução da sua rotina de trabalho, um estudioso do tema, um cara que se especializou durante um bom tempo aí agora e está voltando ao Brasil e ao mercado, né? Já deu um spoilerzinho aqui do que vai acontecer com ele aí já, e todo mundo vai ficar sabendo. Mas queria convidar Frank, por favor, Frank, se some aqui a mim e aos nossos colegas para a gente poder trocar uma ideia,
falar um pouco de novidades, do que vem por aí, como é que você tem visto essas questões, depois de ter saído um pouquinho, né, da pegada firme do ambiente industrial e de estudar um pouquinho, né, se instrumentalizar mais ainda para fazer frente a essas questões. Seja muito bem-vindo, meu querido, mais uma vez, um prazerzaço estar com você aqui para a gente trocar essa ideia. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de sua vida, de sua carreira, como é que você está, para a gente depois começar a bater esse papo gostoso. Seja bem-vindo. Tá ótimo, Canário. Bom, prazer falar contigo mais uma vez, né? Sempre bom ter esse encontro entre amigos. E é interessante, né? Porque a gente se conheceu na briga, né? Literalmente. Assim, Canário, eu preciso rodar essa fábrica, ficar parando essa minha linha. Para eu parar, eu preciso que a linha rode primeiro. É E a gente verdade, construiu uma Frank. relação muito boa de confiança, né? Então, bom, acho que minha formação é em engenharia, né? E antes de fazer engenharia, eu fiz curso técnico, sou técnico mecânico pelo Cefet no Rio e trabalhei em indústria de papelão ondulado antes de fazer engenharia. E isso me ajudou muito, porque quando eu fui fazer engenharia, eu tive uma visão muito pragmática, assim, da engenharia. Eu pensava assim, quando eu voltar para a indústria, tenho que, poxa, voltar preparado para fazer as coisas acontecerem, aquela cabeça, né, de jovem, né, e essa busca, era claro que, tipo, enxergar isso no meio da aula de cálculo 3 era um pouco mais complicado, mas essa busca me levou a encontrar lá na biblioteca os livros de sistema Toyota de produção, coisas do tipo, lá na Federal de Itajubá. Era uma biblioteca bacana porque você anda no meio dos livros, né? Não é aquele padrão, tipo, você pega uma ficha, olha no computador e pede para alguém buscar o livro. Lá você andava no meio dos corredores e você pegava os livros. Então, nessa experiência, eu fui achando, comecei a ler, estudar e, enfim, né? Isso acabou me levando para a indústria de latas de alumínio, onde eu fiquei praticamente 15 anos. Eu entrei lá como estagiário e fiquei... Foi uma história, né? Enorme, né? Brasília, Extrema, onde nós nos conhecemos, depois diretor de operações, Argentina, Chile. Foi uma experiência bacana, numa indústria muito bonita, né? Com muita gente boa, com muita gente apaixonada pelo que faz, né, oferecendo uma solução com impacto sustentável, assim, muito bacana. E nessa jornada toda, né, não tinha, a questão da melhoria contínua era muito bacana. E aí, quando eu achei que eu estava ficando bom nesse negócio, eu tive contato com o TPM, né? Quebrou as pernas, opa, tinha que baixar a bola para aprender. É verdade, cara. E aí, nesse último ano, aproveitando aquelas oportunidades que a vida oferece, né? Tirei um tempinho para mim e eu acho que o meu grande ponto, eu sempre gostei muito de ter uma visão de negócio, entender um negócio me ajudava a fazer meu trabalho na área industrial. E aí eu fui buscar coisas que eu achava que seriam importantes, né? Eu fui bastante na parte de governança corporativa, na parte financeira, na parte de mentoria e coaching, né? Então, assim, esse foi um processo bem bacana. A parte de supply também eu me dediquei bastante. Então, aí nas próximas semanas tem novidades chegando, mas tá segredo, né? Por enquanto é segredo. Falar nisso, cara, só um instante. Tem um À negócio caindo. vontade. Tem um Vai lá, vai negócio caindo. lá. Ah, não, peraí. Eita! A gente deixa para o final aqui. Não sei que sexta-feira, né? Já está encerrando o evento. Tem para todos os lados aqui, tá? Nossa Senhora, velho. Pô, tá certo. Né? Toda paixão precisa ser curtida, velho, vivida. É isso mesmo. E isso aí. Também você sabe, né, da minha paixão pelo meu Bahia, meu tricolor também. Pelo menos nisso a gente, né, combina. Na hora que o bicho pega no campo, aí é cada um pro seu lado. Mas Exatamente, o exatamente. futebol é uma paixão comum. Massa, Frank, é isso aí. Viu? Tem que levar essa sua paixão para onde você for mesmo. E eu não tenho dúvida que você, nesses seus estudos, né, nesse período em que você foi para fora do país e buscar algumas referências, inclusive, você também, né, colocou paixão nessa interação. Te conheço bem, sei como é que você mergulha nesse contexto e procura extrair o máximo possível das experiências que você passa. Nesse processo, Frank, aí já é uma curiosidade minha, né? Existiu algum tipo de colocação direta sobre a importância
dessas conexões, né, dos pontos de contato entre os processos diversos de uma organização industrial. Quando você fala de coaching, né, de pensar em governar uma organização, isso é uma temática recorrente na academia, nas escolas de negócio, onde você teve a oportunidade de passear nesses últimos tempos? Perfeito. Bom, vamos lá, né? Eu acho que a parte de coaching foi bem interessante, né? O primeiro foco foi preocupado, assim, eu busquei com autoconhecimento. Eu comecei com isso, mirei numa coisa, acertei outra. Foi para autoconhecimento, né? Para ver minhas fortalezas. Eu tinha uma história interessante, porque minha primeira experiência como gestor, eu tinha 25 anos, eu tinha 8 meses de formado. Eu era muito garoto, muita paixão e pouca sabedoria, né? Aquela coisa de início de carreira, né? E é muito naquele processo, assim, andando em livraria, eu achei um livro aquele Descubra os Seus Pontos Fortes, do pessoal da Gallup, né? Aquela leitura e aquele teste, pô, me ajudou muito pro que veio para os 15 anos depois, de entender a lógica de, ao invés de você ficar olhando para o que você não tem de bom ou para o que as pessoas estão fazendo de errado, você ajustar e trabalhar com o que as pessoas têm de melhor. E você também saber em si o que você tem de melhor. Então, isso me ajudou muito, eu fui para isso. Aí me apaixonei pelo assunto, porque aí é aquela questão do método, né? Eu comecei a perceber coisas que eu gostava de fazer, independente da minha função, da minha posição, dos desafios. Eu sempre gostei dessa questão de suportar a carreira de quem estava perto, né? Da equipe, de ver o crescimento do pessoal. Então, a questão do coaching, na mentoria, me deu muito ferramental para fazer esses processos com as pessoas. Acho que esse foi o primeiro ponto. A questão da parte financeira, eu diria que assim, é como se fosse o idioma dos negócios, né? Então, é muito importante saber isso, gostar. Eu gosto de número, essas coisas, né? Mas você ter uma boa compreensão sobre a parte financeira te ajuda bastante, dependente da sua função. Acho que é a linguagem dos negócios. A questão financeira não é o único objetivo, mas ela é a linguagem dos negócios. Então, isso foi uma motivação. A questão da governança também foi um outro tiro, onde eu mirei uma coisa quando eu entrei para a parte de governança, que geralmente quando falam em governança, as pessoas pensam em compliance só, né? E é uma parte da governança, na verdade. Perfeito. Governança eu diria que ele é um tema quente hoje, muito atual, porque as organizações estão ficando cada vez mais complexas. Quando você olha para o caso do Brasil, por exemplo, uma boa parte das grandes empresas que a gente tem hoje, quando eu digo das grandes empresas, não são empresas em termos de tamanho, mas empresas que têm 30, 40 anos, elas estão como agora? Passando da segunda para a terceira geração, as empresas familiares. Então, isso traz uma complexidade para o negócio imensa, e aí entra a governança. Então, quando eu penso em governança corporativa, essa jornada me trouxe muito essa questão desse balanço de forças que existem dentro das organizações e como fazer isso de uma maneira, quais são as boas práticas que existem, as melhores práticas, e como fazer isso para que o negócio para que haja perenidade no negócio. Então, eu conhecendo muita gente bacana, e você sempre faz um contraponto com o que sempre foi meu mundo, que era a parte de operações, né? Então, conhecer isso, né, trafegar nisso, tem uma visão um pouco mais ampla disso, né? Porque no final das contas, cara, eu acredito que todo líder, todo gestor, independente da sua área, se você pensar bem no que você faz, né, como líder e gestor, você é um tradutor. Opa, é um perfeito. tradutor. Tradutor de quê? Você vai traduzir a complexidade do mundo externo para aquele posto de trabalho. Seja você um supervisor, um gerente, um diretor, um presidente, independente da sua função. Se você analisar bem o que você faz, a maior parte do seu tempo, você está traduzindo a complexidade em algo que faça sentido para aquele contexto. E aí entra muito na questão a gente fala da comunicação, né? Opa. Ou seja, você está traduzindo, a primeira coisa você está conseguindo conectar o que está do lado de fora? Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente não consegue conectar. E quando eu digo lá fora, tem lá fora o mundo que está lá fora, o que as coisas estão acontecendo, porque isso nos afeta. Tem o que está acontecendo dentro da sua organização, da sua indústria. Tem o que está acontecendo dentro da sua área, da sua fábrica, do seu posto de trabalho. Tem o que está acontecendo dentro daquele posto de trabalho ali, onde você está todo dia. Para você conseguir traduzir essas várias dimensões, você tem que entender o que está acontecendo, conectar, e aí você ajustar a sua linguagem. Quando você consegue fazer isso, as coisas acontecem. Verdade. Essa ligação, essa ponte, né, que
se fala com muita ênfase nas discussões sobre alinhamentos estratégicos, né? A relação entre o estratégico, tático e operacional. Esse desenho que você fez, essas conexões necessárias e essas traduções, essa interpretação daquela demanda e uma mastigação ou uma pré-mastigação para que aquilo seja digerível pelo nível seguinte dentro da estrutura organizacional, né? E que dessa forma a gente vai desdobrando as atividades e orientações, conhecimento, ferramentas e métodos que ajudem na obtenção daqueles resultados desejados. Interessante, viu, Frank? Essa questão que você trouxe da tradução. Eu acho que é uma grande sacada isso, sabe, cara? Muito importante. Seu objetivo eu sempre me vi assim, sempre me ajudou. Eu sou um tradutor, eu estou traduzindo bem. Para traduzir bem, eu tenho que entender a linguagem de quem eu vou falar, eu tenho que entender o que está acontecendo lá fora e conseguir conectar os pontos. Agora, olha que interessante, Canário. Nessa questão da tradução e da conexão, a gente, às vezes, o mundo, a vida te empurra para você seguir o rumo, segue o sentido do rio. É mais ou menos assim. Imagina que quando você está no seu desafio profissional, ou está na sua vida agora normal, você está numa roda e a roda está girando. Você está ali dentro da roda. Então, você fazer grandes mudanças é mais difícil porque você está na roda. Quando você está fora da roda, é mais fácil você enxergar a roda do lado de fora. E o meu ponto é que quando você está na roda, você entra no automático e vai fazendo as coisas. E assim, entra no automático fazendo coisas boas, tanto que elas geram resultados. Não tem problema nenhum nisso. Agora, olha que interessante, é importante a gente não pode perder a percepção do que está acontecendo em volta. A gente olha, por exemplo, você vê a televisão, vê os movimentos, vê o que está acontecendo no mundo e ouve assuntos e às vezes isso se deixa passar. E você acha que aquilo não vai te afetar, porque está longe, né? Eu me lembro, por exemplo, eu acho que foi uma quinta-feira que a Rússia começou a invasão da Ucrânia, eu estava em Nova York nesses dias. E eu me lembro do pessoal indo lá para Times Square para fazer a manifestação da Ucrânia e tal. E aí você vê aquele movimento, fala assim, nossa, geralmente eu vejo isso na televisão, estou vendo a coisa acontecer aqui, né? E a gente, no nosso mundo, a gente fica envolvido com o dia a dia e perde essa percepção. E aí a gente começa a repetir coisas do tipo. Imagina lá no teu trabalho, você fala assim, pessoal, a gente precisa fazer isso aqui porque isso aqui é bom para a organização, faz parte da estratégia da organização. E o meu ponto é o seguinte, isso vai atingir o coração de quem? Porque no fundo, essa questão para você fazer a tradução, a pessoa, você tem que usar a linguagem, mas tem que fazer sentido para você, porque você é o porta-voz. Isso vale para qualquer assunto. Na questão de melhoria contínua, por exemplo, isso é muito forte, é fácil enxergar o papel da liderança para isso. Mas nessa questão da comunicação, muitas vezes a gente traz isso em terceira pessoa. Então, vamos fazer isso aqui, porque isso é importante para a organização, é a estratégia. Mas quem está ouvindo fala assim, beleza, mas assim, isso é importante para você que está me falando isso? Em quê? Porque pensa bem, qualquer organização quer reduzir custo? Quer aumentar a produtividade? Quer. Quer satisfazer clientes? Quer. Claro. Então, independente do nome que você dá, do método, assim, né? Sim, é mais ou menos por aí. Então, o operador que está lá, ou quem está na tua cadeia de agregação de valor, ele já sabe o que tem que fazer. Então, o ponto é que, às vezes, eu acredito que a gente não entende bem o propósito da organização, ou talvez pode ser que tenha alguma organização que o propósito não seja tão relevante assim, é uma reflexão a ser feita, né? Mas eu até acho que, bom, enfim, é um ponto, mas até acho que se a organização existe há muito tempo, ela deve ter a sua relevância, mas a gente não entende isso. Um exemplo para fechar esse assunto, para pensar, cara, eu vi agora, semana passada, me mandaram um videozinho do pai chega para a criança e fala assim, todo dia falava assim, papai está indo para trabalhar. Por que vai trabalhar? Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar a conta. Então, a criança cresce ouvindo que tem que trabalhar para pagar a conta. Então, o negócio deve ser ruim. E aí, no vídeo, o pai falava, não, peraí, não é isso que eu vou fazer. Papai está indo fazer alguma coisa que só ele sabe fazer. Papai está indo fazer uma contribuição que vai curar as pessoas, vai fazer com que a pessoa receba o que ela comprou na casa dela, vai fazer com que a pessoa possa se movimentar, enfim. Cada negócio ele é relevante para a sociedade. Concordo. Então, a criança, meu pai é um super-herói, né? E aí você cresce com uma relação diferente com o trabalho. Nas empresas é a mesma coisa. A gente fala o quê com os times? Então, vamos fazer isso, porque isso aqui é uma diretriz corporativa. E
né? E ele está ali, tem 5, 10, 15, 20 anos de experiência, ele já ouviu 1 milhão de corporativos. A questão é, a gente precisa fazer isso aqui porque isso é importante para a gente. Porque as empresas querem o quê? Prosperar. E as pessoas querem o quê? Prosperar também. Também. Então, o objetivo é o mesmo. A gente só precisa conectar os pontos, valorizar o que isso representa. E aí você tem mais ferramentas para você fazer essa tradução e aí você consegue atingir o coração das pessoas, né? Aí É você isso, estabelece cara. comunicação, né? Essa questão, Frank, ela é muito trabalhada no conceito do círculo dourado, né, do Simon Sinek. Ele traz isso, que, na verdade, o que importa para qualquer negócio é por que se faz aquilo, não é o que se faz, porque todo mundo produz alguma coisa. Qual é, então, o fator diferencial nas organizações no mundo inteiro? É que fique claro, tanto internamente quanto externamente, ou seja, no mercado que consome aquele produto, por que a empresa faz aquilo. Então, se existe essa motivação, e isso é perceptível, olhando mais para dentro do negócio, e todos sabem a razão de ser daquela organização, por que ela faz aqueles produtos, com que objetivo, qual o impacto que ela quer ter na sociedade, se torna muito mais fácil se falar de custo, se falar de produtividade, de qualidade, de participação, de segurança, porque tem uma motivação maior. Não é a redução do custo pelo custo, o aumento da qualidade pela qualidade. Não, isso está associado a esse porquê, a essa razão de ser. Então, eu acho essa leitura dele assim muito simplista, mas de uma profundidade gigantesca. E que, regra geral, você, como um cara de indústria, de fábrica, apesar de estar ganhando outros caminhos aí pela vida, você sabe como é que é a pegada, você bem sabe disso, né? Regra geral, esse porquê não é dito, esse porquê não é colocado, e o pano de fundo para esse processo de comunicação é sempre a questão, ó, isso é estratégico, mas por que é estratégico? Por que eu preciso fazer dessa forma? Né? Então, é muito massa isso. Eu gosto demais desse tipo de necessidade, de colocar esse tipo de necessidade nas organizações. Tem que ter propósitos. Sem propósitos, a gente fica um pouco perdido ali, né? Tentando dar um gás na situação do dia a dia. E aí eu falo do operador, eu falo do supervisor, eu falo do gerente, do próprio diretor, que também, né, toma decisões ali meio que também sem estar suportado devidamente nesse processo de comunicação. E isso passa por essa ponte que nós falávamos agora há pouco, né, entre o estratégico, o tático e o operacional. Essa ponte ela é fundamental para que a gente consiga entregar esses resultados. E deixar claro que existe uma só filosofia, existe um só plano a ser seguido, existe um só número a ser alcançado. Se isso tudo está conectado com esse propósito que falamos há pouco, as coisas tendem a acontecer com muito mais facilidade. Né? Na dúvida, exato, a gente gera perda, a gente desperdiça tempo, material, né? Consome ativos do negócio, e isso é um risco violento para o processo. Né? Eu acho que tem muito disso. E nessa pegada, Frank, eu queria trazer aqui para a gente, dar uma olhadinha, uma frase que me chama muito a atenção e que eu gosto sempre de compartilhar por onde eu ando, por aí, nas conversas que a gente tem. Né? Existe uma frase de um diretor da Embraer, nos remete a que a gente realmente seja orgânico, que a gente olhe para dentro e procure identificar esses elementos que podem favorecer o negócio. É exatamente o que a gente está falando. E ele diz o seguinte, ó, disciplina estratégica e operacional, visão compartilhada de potencial de crescimento e riscos associados à operação do negócio, além de uma forte execução em times. Se existe uma receita para o sucesso, esta deve ser uma delas. Ou seja, disciplina estratégica e operacional, visão compartilhada e forte execução em times é a base para qualquer negócio dar certo, digamos assim. Né? Na perspectiva do José Ricardo Rego, que é o diretor de Engenharia e Mercado e de Comunicação Empresarial da Embraer, que é uma superpotência aí no mercado. Então, eu queria que você comentasse essa afirmação do José Ricardo à luz disso que nós comentamos. Me parece que casa perfeitamente
com esse nosso debate inicial. Como que você vê? Não, perfeito, Canário. A questão da visão compartilhada, eu acho que tem muito disso que a gente falou aqui, né? Você conectar a complexidade do mundo e no que o seu negócio está inserido para resolver ou para atuar nessa complexidade. Porque Aham, complexidade não necessariamente é uma coisa ruim, né? É aquela história. perfeito. Quanto mais complexo, mais difícil, tem mais risco, mas tem mais oportunidades também, né? Agora, quando a gente fala isso num negócio, é mais fácil a gente entender porque é uma linguagem que a gente está acostumado, complexidade, estratégia, né, visão compartilhada. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na célula dentro lá de uma fábrica, por exemplo, tipo, beleza, mas e lá naquele posto de trabalho com os operadores? Como é que é essa visão compartilhada? O que é essa complexidade? O que é essa visão compartilhada para quem está lá no posto de trabalho? A gente tem que fazer essa tradução, porque senão fica muito longe, fica muito distante, tá ok? Então, para quem está lá no posto de trabalho ou para quem está num processo transacional, trabalhando no corporativo, entender exatamente qual é o processo que ele está participando. Eu gosto muito de aquela galera do BPM, né? Business Process Management, que pensam na questão do processo ponta a ponta. Eu gosto muito daquela abordagem deles, porque fica mais fácil entender isso. Ó, você está trabalhando aqui, porque este processo aqui ele é fundamental para atender os nossos clientes ou para atender algum outro stakeholder. Num processo industrial, geralmente é mais fácil ver isso, porque a pessoa trabalha aqui e ela sabe o que isso é importante para o produto dela, mas isso é o que a gente acha, né? Não é incomum a gente conversar com essas pessoas no posto de trabalho e ela não ter uma profundidade de que o comportamento dela e a disciplina com a execução e para o cumprimento dos padrões vai acarretar complexidade, né? É aquela história, tipo, você está no início do processo, e aí vem alguém lá no final do processo reclamar, poxa, minha máquina não roda por causa disso, daquilo outro, e aí isso acontece muito. Você fica pensando, poxa, mas ele não conhece o que tem a especificação, tem que fazer o padrão de limpeza e tal, então por que não faz? Aí entra na questão da comunicação, numa escala muito pequena, que é do Perfeito. tipo, poxa, eles pensando a visão compartilhada daquele mundo, ele sabe que se ele não for trabalhar, vai dar problema. Se ele não cumprir a rotina, vai dar problema. Por que não faz? Por que a coisa não acontece? Tipo, podem ter várias explicações, mas é muito provável que se a pessoa tem um entendimento profundo do papel dele no todo, ele entende que aquilo faz sentido, ele entende a importância, ele entende a agregação do valor dele, ele vai agir de uma maneira diferente. Pode ter problema? Pode, mas aí você tem um canal de comunicação para fazer a coisa acontecer. Vou dar um exemplo. Sabe aquela história muito comum de fábrica, né? Pô, batemos o recorde de produção, recorde de turno. E aí todo mundo fica feliz. Pô, mas a gente está feliz por quê hoje? Não, batemos recorde e tal. O que a gente fez diferente hoje para bater o recorde? Então quer dizer que hoje a gente vai ficar feliz e aí no dia que não bater a meta, o que aconteceu de diferente? Pois é. E é muito interessante que quando você conversa com cada um ali do turno, sabe, pega quente, a celebração tá ali, né? Você conversa com cada um, assim, pô, bacana bater o recorde. Assim, o que você fez hoje para essa conquista da equipe, da planta? E geralmente as pessoas não sabem. Não sabem. Não eu sabem fiz o de sempre, né? Eu fiz o mesmo de sempre. E isso, pelo menos na minha interpretação, é um sinal de que essa questão da visão compartilhada, e essa visão compartilhada entendendo que você sabe o seu papel no todo, mas você sabe que cumprindo essas rotinas, garantindo essas rotinas, essas especificações, você está tendo a sua entrega individual, a sua entrega como posto de trabalho, a sua entrega como turno. E geralmente as pessoas não sabem disso. Claro. E aí você tem essa falha, essa quebra na questão da visão compartilhada, e aí você vai ter uma falha na execução. Então, só para trazer que, tipo, quando a gente vê esse tipo de frase, ela faz sentido muito, só que é fácil a gente entender pensando longe, assim, o negócio como um todo. Só que aquilo ali vale para o que está para a ponta, para a coisa que está acontecendo. Imagina, por exemplo, isso vale ali a tua expedição e o motorista que está levando o seu produto para o cliente. Isso vale ali. Como é que está essa questão da visão compartilhada, de entender o papel, de entender por que isso é relevante, por que isso é importante,
e aí isso não fica claro, ou a gente geralmente assume que está claro, ok? E aí a execução vai ser uma questão estatística. Vai dar certo várias Claro. vezes, mas vai falhar. Então, acho que esse é A gente, Frank, já já vai entrar, né, mais no métier do objetivo maior da nossa conversa, que é quase um aquecimento, uma preparaçãozinha. E ainda nesse contexto, eu queria, dentro da sua, como você enxergou essas relações internas nas organizações por onde você passou, essa questão, para que essa conexão se estabeleça entre um emissor e um receptor no processo de comunicar, entre um líder e um operador, entre um gerente e um supervisor, entre um diretor e um gerente. Primeiro, eu entendo que é fundamental que exista uma linguagem única, né? Esse processo de comunicação, para ele se estabelecer, um pressuposto básico é que a gente fale a mesma língua, que as pessoas consigam entender essa linguagem que está sendo aplicada. Um outro aspecto que eu, dentro da indústria, acho que é fundamental, é o conhecimento técnico, é a pessoa conhecer sobre a sua rotina, sobre aquilo que ela faz efetivamente, para que ela transforme essa orientação, essa informação em ação correta, em uma ação que vai entregar aquele resultado desejado. E para que tudo isso aconteça bem, eu preciso ter lideranças monitorando esses processos, pessoas que estejam preparadas para poder dizer: esse não é o caminho adequado, talvez algo não tenha sido percebido nesse processo de comunicação, existiu algum ruído e eu quero te orientar nesse sentido. Eu acredito, aí é uma questão de convicção, e eu queria ouvir que, para que esse processo de comunicação tenha a robustez necessária e aconteça direcionando as ações do dia a dia para os resultados desejados, esses dois aspectos são fundamentais: conhecimento técnico específico e uma forte liderança monitorando a aplicação deste conhecimento a partir de métodos, ferramentas, e que esse somatório estabelece uma linguagem comum, que é o que o colega da Embraer falou de disciplina operacional. Na minha leitura, eu traduzo dessa forma. Como é que você me bate uma bola aí com relação a isso? perfeito. Bom, tem um tema que o pessoal tem comentado muito, e ainda mais naquele ambiente de governança corporativa, que é o lifelong learner, ou seja, né, Uhum. você pensar a sua vida como um eterno aprendiz. Uhum. Então, isso vem de um entendimento de que o mundo está muito complexo, então talvez o que você conheça hoje não seja relevante ali na frente. E aí vamos pegar esse conceito e aplicar para essa questão do conhecimento técnico, porque você tem muita tecnologia hoje, tá? E tem muita coisa acontecendo, e a pergunta, a reflexão é: será que o conhecimento técnico que existe hoje ele vai continuar sendo relevante daqui a 1, 2, 5, 10 anos? E a gente entra naquela questão da necessidade das organizações se reinventarem e fazer essa reflexão que, independente dos programas corporativos, das escolas, independente de tudo que seja muito assim feito para esse sentido, vale um pensamento, uma reflexão se isso realmente está muito alinhado e se realmente isso são coisas que estão sendo feitas ou se isso está no coração da organização. Ou seja, nós cremos que para a perenidade do negócio, a gente precisa criar um ambiente de aprendizagem contínua. E esse é um ponto, assim, para mim, vital. E aí, quando você olha, por exemplo, trazendo isso para quem está na ponta de novo, né, vamos sempre tentar fazer isso, né? Tipo, o que está acontecendo lá fora, a organização, e como é que, para quem está ali na ponta. Eu sempre tive bastante preocupação, do tipo, você tem uma mudança de tecnologia, a pessoa passou 5, 10, 15 anos fazendo aquilo, e agora? Ela vai trabalhar em quê? Sabe? Perdeu a relevância dela. E aí perde até a questão da identidade. Então, esse ponto de você pensar a questão do conhecimento técnico, ele é extremamente relevante. Agora, antes disso, é uma compreensão de nós precisamos estar aprendendo sempre. E aí aqui tem um ponto que eu acho bonito. 2018, 2019, estava fazendo um MBA sobre liderança, e aí, no meio daquela questão lá, eles falaram sobre... Eu tive contato com aquele livro do Lean Startup. E aí, essa questão de falhar rápido, essas coisas. Eu achei aquilo muito bacana, porque para pensar, nessa era da galera que está em transformação digital, mundo startup, eles estão pegando uma coisa lá
da década de 40, 50, que os japoneses... Então, eu achei aquilo muito bonito, né? Porque isso tem muito a ver com o desenvolvimento da humanidade. Você vai construindo em cima do conhecimento existente, você não precisa destruir o que já tem, né? Sim, sim. Então, ou seja, aquilo que está lá não é velho. Lá na década de 40, 50, eles tiveram percepção de que hoje a gente percebe, cada vez mais percebe que continua sendo relevante e só vai ajustando a abordagem. Então, nesse contexto, quando você olha, por exemplo, o pilar ali de educação e treinamento e os fluxos de informação ali entre os pilares, né? Manutenção autônoma com IP, manutenção, o que acontece, que sai um projeto de melhoria, como é que isso transforma em conhecimento, ou seja, os pilares, o funcionamento dos pilares estão gritando do tipo, olha, esse lifelong learning, essa aprendizagem contínua, isso é fundamental, isso vai garantir o seu futuro, isso vai evitar que você fique paralisado e congelado. É disso que a gente está falando. E aí entra muito nessa questão, de novo, né, da questão da visão compartilhada e da tradução. Se a gente se preocupa só com o que a gente está fazendo, executando, a gente não sabe de onde isso vem, a gente vai fazer, mas não vai tirar o resultado, todo o resultado que aquilo pode trazer. Então, por exemplo, quando você está num ambiente ali do pilar de educação e treinamento, ou de qualquer um dos pilares, se você entende que aquilo existe para gerar conhecimento e espalhar de maneira organizada esse conhecimento dentro da organização, transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, você entendeu que é para isso, aí você não vai ficar discutindo, tipo, o que a gente vai fazer com a LPP, como é que vai controlar a LPP, como é que... E não deu tempo de treinar, porque eu precisava rodar a linha, e aí ele não passou pela matriz de treinamento. Isso, sim, essa discussão rasa acontece porque a gente não sabe o porquê de onde isso vem, tá ok? Então, isso para responder à importância sobre a questão do conhecimento técnico, e não só do técnico, né? Do todo, conhecimento. Claro. E um ponto que eu acho hiper relevante, cara, é que, olha só, isso vale para qualquer função ali de média gestão, né, de média gerência, mas vamos pegar um caso de um supervisor, um coordenador, se coloca no lugar dele. Eu não tenho dados aqui para suportar, mas você concorda que é comum, né, as empresas, elas têm os seus processos de recrutamento interno, vão desenvolver as pessoas ali, elas vão crescendo. Então, né, a pessoa virou supervisor ou coordenador, enfim, ela cresceu aqui naquela indústria. E aí, da noite para o dia, ela tem que liderar. Da noite para o dia, ela tem que ser um líder autêntico. Da noite para o dia, ela tem que ser a representação de todos aqueles valores. Da noite para o dia, tem que ser empático e assim. Da noite para o dia, tem que dominar sobre os procedimentos e as legislações que estão conectados com a parte de segurança, com a parte de meio ambiente, a parte técnica. Da noite para o dia, é muita coisa. Muita coisa. E aí o meu ponto é, essas pessoas estão preparadas para isso? Porque são essas pessoas que têm contato ali, seja o gerente, seja, né, eles têm contato com a massa que está gerando, que está agregando valor. Eles estão prontos para isso. Esse desafio para a média gerência, a gente pode jogar lá em cima também. Pega o CEO. Acho que a média de tempo de um CEO nos Estados Unidos é 3 anos e meio. No Brasil é um pouco maior, acho que quase 5 anos. Poxa, se a média, então, ou seja, é média, tem gente que fica muito menos tempo na cadeira. Como é que você vai liderar? E assim, aquela questão, a cada 3 meses tem que fechar o resultado e mostrar para o mercado. Você, como CEO lá em cima, vai pensar a sua organização e fazer grandes mudanças pensando 20, 30, 40 anos para frente? Aí, no meio desses estudos, assim, teve um professor de Change Management que eu achei bem bacana o que ele falou. Ele trouxe um artigo e dizia assim, a gente está esperando que essas pessoas sejam super-heróis, porque é possível fazer isso tudo? Seja o supervisor que está ali na ponta, seja o CEO, enfim, porque as demandas, né, estão cada vez maiores, um mundo mais complicado. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando você fala do conhecimento técnico, vamos olhar para o conhecimento técnico para essa pessoa que é a tradutora. Sim, sim. Porque se essa pessoa realmente não tiver amparada, não tiver cuidada, não tiver nesse processo de desenvolvimento contínuo para ser o exemplo para a sua equipe, dificilmente essa coisa vai funcionar. Perfeito. Dificilmente ela vai funcionar. Então, essa reflexão de o que a gente tem de amparo para essas lideranças, como que a gente prepara essas pessoas e como é que a gente realmente cria se fala muito em liderança autêntica, né? Que é aquela questão do tipo, eu não tenho resposta para isso, entendeu? É verdade. Por que a gente está fazendo isso? É uma boa pergunta. Não tenho resposta para isso. Vamos pensar?
Vamos pensar junto? Mas criar esses canais, né? Eu acredito que tem muita coisa boa acontecendo, porque a gente está nesse ponto de inflexão. Você Sim. concorda comigo que há 10, 20 anos atrás, você ser, né, a figura do líder, do gestor, era um cara que tinha as respostas e não podia mostrar fragilidade. E até porque, Frank, as perguntas também eram poucas, né? A base, as equipes, no geral, não se manifestavam tanto, não tinham, vamos dizer assim, essa ousadia de questionar a liderança, de fazer questionamentos, de perguntar, de interagir, de se expor um pouquinho mais. Hoje, né, por toda essa transformação que o mundo viveu aí, talvez nos últimos 20 anos, quando a internet chegou mais intensamente, né? E talvez nos últimos 15 se popularizou, talvez nos últimos 10 ela entrou violentamente na vida de todos nós. Essa relação, ela mudou, essa relação foi modificada, né? E a gente, talvez como sociedade, e mais ainda as empresas, por ser um organismo pesado, com culturas, valores, políticas muito particulares, tenham sofrido mais as consequências dessas mudanças que o mundo vai oferecendo para a gente, né? Exato. Hoje, coincidentemente, no café da manhã, aqui com minha esposa em casa, a gente estava ouvindo o rádio e tocou uma música que eu sou fã, eu gosto demais. Primeiro que é do meu conterrâneo, né? Um mestre, eu acho que o Brasil tem que reverenciá-lo, que é Gilberto Gil. Eu sou apaixonado por Gil e pela poesia que ele nos oferece. Há exatos 30 anos atrás, Frank, Gil escrevia Parabólica Camará. Não tinha internet, não existia essa onda do novo chegando, atropelando, invadindo as nossas vidas, né? E Gil dizia: antes mundo era pequeno, porque terra era grande, né? Hoje, mundo é muito grande, porque a Terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Camará, né? Olha só, o cara é um gênio, parceiro, né? Me permitam, né, dizer que meu ídolo é um gênio, porque há 30 anos atrás, olha a leitura que o cara faz desse processo de comunicação entre as pessoas, entre as nações, e, obviamente, entre as organizações. Então, isso que você traz, eu acho de uma relevância assim gigantesca para as organizações, de estar antenado com esses movimentos. Não adianta esperar, porque vai cair no colo. De repente, cai no colo e o futuro chega, como chegou para o mundo por conta da pandemia, né? Nós fomos Exato. pegos de surpresa. É claro, uma situação totalmente desagradável, lamentável, triste, que trouxe um peso gigantesco para a sociedade do mundo inteiro, e a gente precisou, se adequar a esse modelo. A isso que se chama, a partir de agora, porque há 10 anos atrás a gente não pensava em estar aqui, por exemplo, conversando desse jeito. Não vou dizer 10 anos, acho que nem há 3 anos atrás a gente tinha essa perspectiva sendo colocada. Dentro das organizações, em alguns momentos, na diretoria e tal, conferências, já começaram a, né, ter iniciativas para que essa comunicação, essa conexão e o processo decisório fosse abreviado e os custos também com deslocamentos, etc., caíssem, né? Mas o mundo, há 2 anos, tomou uma invertida, né, da natureza e se pegou. E esse mundo híbrido, ele chegou como um avalanche, né? Como um tsunami antecipando os futuros. Assim como o Gil fez há 30 anos atrás. Cara, abra a cabeça que o mundo está pequeno. Não, quem está pequeno é a Terra, porque antes, para a gente se comunicar, a gente tinha que pegar um avião e ir para uma outra cidade, pegar um ônibus e se deslocar. Ele já percebia que isso estava ficando pelo caminho. Então, como que nós estaríamos preparados há 30 anos para poder conviver com essa novidade, que é a Terra realmente é pequena, mas o mundo não tem tamanho, né? Ele é incomensurável. E aí a gente foi pego, né? Ou estamos ainda nesse processo, saindo, graças a Deus, tomara que a situação se estabilize de fato, que essa outra variável, que é a guerra na Ucrânia, ela
realmente se resolvam, tomara que os inteligentes dirigentes aí do mundo ocidental consigam se entender e eliminem mais essa variável, porque a gente está sofrendo muito. Mas, claro, tiramos também um aprendizado fundamental. Que implicações você entende, Frank, que isso pode ter nesse processo de comunicação? Esse trabalho híbrido, remoto e presencial, isso é bom para a comunicação corporativa, para o desdobramento de linguagens adequadas para que as pessoas consigam executar suas tarefas. Como que você viu? Você esteve lá fora agora há pouco, como você mesmo disse, e óbvio, dentro das suas reflexões e leituras, como é que você encaixa esse processo de comunicação nessa mudança toda? Bom, vamos lá, né? Primeiro, se a gente voltasse ali em janeiro de 2020, né? E falasse assim, ó, o mundo vai parar. Né? Vai ficar abril e maio dentro de casa preso, né? O mundo todo vai ficar assim, e mesmo vai ficar mais de um ano com tudo muito fechado, parado. Se a gente pensasse isso, alguém nos contasse lá, a gente achava que o mundo ia acabar, e o mundo não acabou. Então, o primeiro ponto, a primeira lição é que, mesmo nas dificuldades, independente, né? E aí isso vale em grande escala, como a gente está falando aqui, você enfrentar uma pandemia, que é um negócio assustador, né? E as pessoas estavam morrendo e você não sabia como é que ia ser amanhã, né? Mas você tem o outro lado que, tipo, vem a crise e como você lida com isso, né? Olha que interessante, as pessoas continuaram fazendo o trabalho delas, né? Eu me lembro, por exemplo, que no meio lá da pandemia, naquele momento, por exemplo, as fábricas que estavam comigo, elas não pararam. Foram, acho que, as únicas no Brasil que continuaram rodando. Então, mesmo ali, naquele período, a gente continuou operando, era cadeia de valor de bebidas, né? E me chamava a atenção, por exemplo, um dia andando pela fábrica, era uma pessoa baixada lá do lado de uma máquina fazendo a lubrificação. Cara, aquela imagem, Sim, vou levar para o resto da vida. Que eu pensei assim, cara, o mundo está acabando. Infelizmente tem gente morrendo e ele está aqui, cara, cumprindo a rotina dele, porque é a missão dele. Não tinha ninguém mandando ele fazer aquilo. Ele estava fazendo mesmo num cenário muito ruim, com muita incerteza. As pessoas... Então, você tem um lado que a humanidade tirou coisa boa, em pouco tempo achou soluções, vacina, coisa do tipo, e a gente está aí. Então, vai resolver a guerra da Ucrânia, da Rússia? A gente espera que sim, mas a gente também tem a certeza que resolve essa, aparece outra. Então, aquele dilema, aquela tensão da humanidade de vão vir dificuldades e também tem coisas boas acontecendo, né? Eu acho o único risco, eu acho que essa é o único risco que a gente, talvez pela primeira vez na história, a gente pode apertar um botão e acabar com o jogo. Só não pode deixar o jogo acabar, seja da questão ambiental, seja da questão das relações sociais e por aí vai. E aí, pegando esse pano de fundo, vamos trazer para agora, né, para essa questão da comunicação. Hoje em dia, você consegue... Imagina que você mora em Aparecida de Goiás. Como é que você faria para fazer um mestrado e um doutorado? Ia ser muito difícil, não ia? Perfeito. Como é que você faria para você fazer um curso de extensão, um MBA, uma pós-graduação, ou um curso qualquer de uma certificação? Muito difícil. Para quem estava fora das grandes capitais, era muito difícil. Hoje, o mundo está na tua mão. Hoje você, literalmente, né? O operador pega aqui... É isso. E ele pode, assim, as grandes universidades do mundo, ele pode fazer um curso de graça, com legenda lá em português. Então, essa questão, né, do mundo conectado, isso para todo mundo, isso para o teu operador. Claro. E aí eu vou voltar nesse ponto de alguns desdobramentos que eu acho que isso pode trazer. Isso é uma coisa muito boa, porque essa questão da conexão, o mundo realmente fica menor, você pode conhecer mais gente e as pessoas estão fazendo isso, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem no país, por exemplo, não está perfeito, mas as pessoas estão usando isso aqui, estão tendo contato com o mundo maior, né? Então isso traz ideias boas, ruins, mas traz. Então, tem esse lado muito bom da conexão. Tem essa questão, por exemplo, que a gente ouve da internet das coisas, a questão dos 5G que está acontecendo agora, aí, isso vai estourar em volta da gente. Isso vai ter repercussão lá no trabalho, na linha de produção, mas também no nosso jeito de estudar e de viver. Porque para pensar, hoje em dia, você consegue, antigamente, quantas consultorias você conseguiria fazer em uma semana? Você está limitado com o teu deslocamento. Hoje em dia,
você pode acessar, o mundo está aí, entendeu? E Aham. com tecnologia, você coloca lá realidade aumentada, realidade virtual, isso está acontecendo. E está ficando mais barato. Essa questão, por exemplo, que a gente ouve, né, dos dados em nuvem, da Uhum. internet das coisas, da rede mais rápida, está ficando mais barato, está permitindo que você consiga ter uma troca de dados maior. Isso vai ter um desdobramento. O desdobramento, por exemplo, nas relações, é que hoje em dia realmente terminou a sexta-feira, daqui a pouco sextou, e aí você É, liga para sua mãe, bota a irmã na mesma ligação no WhatsApp, poxa, 10 anos atrás, você ficar preocupado quantos minutos você ia ficar na ligação, porque era caro. Hoje você está perfeito. conectado no teu Wi-Fi e você fala com a tua família toda, aqui em tempo real. E o Uhum. ponto que é interessante, para pensar, isso, mas a gente é, né, latino, a gente gosta do contato, sim, só que a gente não está se acostumando, abriu a câmera, a gente está se vendo aqui, se você já tem uma relação estabelecida, depois você mantém Sim, isso aqui, você não perde força. Então, o que acontece? Trazendo essas coisas que estão fazendo para o mundo corporativo, abriu um mar de oportunidade, porque você pode estar em muitos lugares quase que ao mesmo tempo, é sabe? verdade, Você tem, verdade. a pessoa está lá no Chile, outro na Argentina, outro no interior de Minas, e você conecta as pessoas, e elas conseguem fazer isso. E aquela questão, né? Já existe isso, eu acho que a questão é que agora está ficando mais barato, está ficando mais acessível, é que você vai colocar o óculos e você, imagina, a realidade aumentada, você olha ali e tem a sua máquina, o seu equipamento, e ali, com realidade aumentada, você vê os pontos de lubrificação, você tem a parte da instrução, muito fácil, muito barato, muito acessível. Então, eu acredito que essa questão esse é um lado bom, uma questão de oportunidade. Agora, você tem outros desafios, né? Eu lendo ontem um artigo, acho que são no Valor, sobre essa discussão que tem do trabalho híbrido, né? Da questão da pessoa trabalhar em casa, trabalhar, ter que estar no posto de trabalho, e aí você vê o Musk falando que na Tesla tinha que voltar, senão não podia sair da empresa, É, o CEO se eu não me engano, da Apple fazia a mesma coisa, teve que voltar atrás. Interessante. Aí você tem os nômades digitais, olha que interessante. Você pode muito. estar morando em qualquer lugar do mundo e com uma boa internet você faz o seu trabalho. Tem muitas profissões que vão poder usufruir, aproveitar esse tipo de coisa. Aí entra naquela questão, né? De um lado, você está preocupado porque a tecnologia pode acabar com empregos. Mas do Ah, outro, isso tudo está gerando um mar de oportunidades em que você pode estar morando aí, pegando uma praia na Bahia, trabalhando para uma empresa da Escócia. sim. Então, tem um mar de oportunidades. Isso já está acontecendo, essa tecnologia está ficando mais barata, e aí entra num desafio que eu acredito que a gente no Brasil vai ter, é que o seu operador, ele está vendo essas coisas. Pois é. E olha que interessante, a gente tem, isso se acentuou com a pandemia, aquela questão da grande resignação, né? As pessoas ao redor do mundo estão pedindo demissão, mesmo que não tenham emprego. Isso. Isso está acontecendo no Brasil também. Aham. Agora, você concorda comigo que tem 10 ou 11 anos que a gente está assim, numa crise econômica, né? Tipo, andando de Claro. lado, recessão. Tem 10, 11 anos que o Brasil não anda para frente, a taxa de desemprego está alta. Uhum. Nesse contexto, a gente ainda tem gente pedindo demissão. O que vai acontecer em algum momento no futuro quando o Brasil der uma engrenada, não precisa nem se decolar, é assim, é só crescer de 3 a 5% por ano? O que vai acontecer com a sua linha de produção? O Boa seu pergunta. operador, o seu analista vai querer continuar trabalhando na sua empresa? Porque há 10 anos atrás isso era impensável. Não, a pessoa tem que trabalhar, essa aqui é a empresa, aqui nessa cidade nós somos os maiores, ele vai ter que trabalhar aqui. Mas daqui a 5 anos isso pode estar muito diferente. Num contexto de tanta mudança, onde as pessoas estão cada vez mais... Nossa. A pandemia trouxe isso, né? A preocupação com a vida, com a qualidade de vida. Você Aham. essas novas gerações menos preocupados com patrimônio, menos materialistas, como é que você vai... O teu negócio pode estar em risco. E se você deixar para agir daqui a 5 anos, pode ser tarde demais, porque tem empresas hoje que já estão pensando de uma maneira diferente e tem negócios que estão nascendo com uma perspectiva diferente. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque talvez enquanto tem gente discutindo, tipo, o trabalho híbrido tem que estar no escritório, por exemplo. Vai ter que estar na fábrica ou não vai ter que estar? Talvez a gente esteja discutindo a coisa errada.
não que, enfim, é legítimo falar sobre essas coisas, claro que Sim, mas sim. talvez a gente não está vendo o desdobramento que está ali na esquina, porque essas pessoas que hoje já falaram, poxa, está muito bom, a pessoa mora no Rio de Janeiro, levava 1h30 para chegar no trabalho, 2 para voltar, agora ela não perde esse tempo, ela produz mais, daqui a 2 anos, 3 anos, ela começa a pensar assim, poxa, tem uma coisa na internet aqui, que se eu fizer isso, eu vou ganhar a mesma coisa. E pensando bem, eu nem preciso ganhar muito para ser feliz, não. Ele vai trabalhar num ambiente ruim, com falta de confiança, não vai, entendeu, cara? Então, essa questão do trabalho híbrido, na verdade, eu acho que essa discussão é um sintoma. Aham, É um sintoma. Tem uma coisa mais profunda acontecendo, e assim, eu acho claro. que a gente está num ponto de inflexão. Essas relações de trabalho, elas vão mudar muito nos próximos anos. E aí, Não, trazendo essa discussão para o nosso dia a dia. Quando você chegar lá na tua linha e olhar para o teu operador, olhar para o teu estagiário, para o teu analista, você tem que olhar ele com um olhar diferente, porque ele está pensando isso, ele está vendo isso tudo acontecer. E aí, tipo, se a discussão for superficial, tipo, tem que fazer para reduzir o custo só. Você não vai pegar o não vai coração. convencer. Não Perfeito. vai, não Não vai. Já vai. era Não, difícil antes, imagina é nesse mundo agora. isso. Tem uma pesquisa interessante, Frank, aqui no Brasil, feita pelo Senai. Recentemente, acho que tem um ano e pouco, falando sobre essa modernidade, essa mudança de perfil, de gestão, trabalho com dados, a indústria 4.0 e todos os princípios que cercam essa indústria. Você falou de nuvem, você falou de internet das coisas, você falou de 5G, enfim, a tecnologia chegando e as empresas estão meio que ali tentando se equilibrar no fio da navalha desse processo. De um lado, olhando o custo, do outro lado, olhando a necessidade e, obviamente, também a capacidade de adaptação a esse novo cenário. E aí, cara, eu caí da cadeira. É uma coisa que, vamos dizer, eu conheço um pouco sobre essa realidade, mas foi muito duro o resultado dessa pesquisa, porque eles chegaram à conclusão que o maior ganho na busca pelos elementos tecnológicos e aproximar as pessoas desse conceito da indústria 4.0, na verdade, é o aprofundamento do conhecimento sobre o processo de trabalho das pessoas, sobre o que elas não estão fazendo e o que deveriam fazer. Então, pelo simples fato de colocar-se uma lupa para enxergar melhor as carências desses processos, se tem um aumento de produtividade, sem a implementação das tecnologias disponíveis no mercado, por um simples aprofundamento de busca de elementos que justificariam a implementação de um sistema automatizado, sensorial ou coisa desse tipo. Isso, para mim, foi uma constatação de algo que a gente já tem no nosso universo industrial aqui no Brasil, né? Mas é algo que assusta. Num momento desse, assusta, onde a tecnologia está batendo na porta e está quase entrando obrigatoriamente nas organizações. Isso desanima um pouco, Frank, todo esse pensamento, essa leitura maravilhosa que você fez agora sobre o alcance, né, do mundo na mão dos operadores, dos técnicos de manutenção, das lideranças imediatas das equipes de execução, sem conhecer sobre os seus processos, como aproveitar efetivamente essa tecnologia, essa modernidade que está chegando. É um Então, paradigma. o ponto, Canário, é que assim, a tecnologia, qualquer uma, ela não faz nada por si só. Uhum. É que a gente, nos últimos 200 anos, a gente ficou muito encantado com as coisas que a humanidade foi capaz de gerar, e foram incríveis. Mas a gente, tipo, eu sou de 81, né? Então eu lembro que cresci com essa ideia de que qualquer problema a gente consegue resolver com tecnologia. Mas eu vou dar um exemplo do esporte que eu acho que vai ficar mais claro. Imagina o seguinte, ó, até a década de 70, quem que ganhava os jogos? Quem era mais técnico, né? O Brasil, né? Incríveis jogadores. Então, quem era mais técnico ganhava. Essa era a regra do futebol. Se você quiser ser campeão de alguma coisa, você tinha que ter os jogadores mais habilidosos. E isso foi ali, ao longo, né, os europeus olhando isso, né? A gente não tem essa técnica toda, e o que aconteceu? Força física, preparo físico, muito investimento, muita pesquisa, eles, né, muito bons Uhum. nisso. Então, quando você pega daqui 70, 80, 90,
era força física, muita correria, muita velocidade com um pouco de tática. Então, eles começaram a ganhar. Aí, o que aconteceu? Bom, se isso é importante, ter preparo físico é muito importante. Hoje você olha, todo mundo tem preparo físico. Então, o que está acontecendo agora quando você olha para o futebol? A técnica está voltando a ser relevante, porque todo mundo corre muito. Todo mundo tem preparo físico. Quando você olha para o rugby, por exemplo, é a mesma coisa. Antigamente, você olhava para o passado, quem tinha os jogadores mais fortes ganhava. Aí ficou todo mundo forte. Aí você volta para quem é mais técnico. Então, vamos trazer isso para essa discussão que a gente está tendo sobre tecnologia. Tecnologia você compra. Você pode, inclusive, sair na frente, porque você é mais ousado, e você implementar ou desenvolver, enfim, e você sair na frente. Mas daqui a alguns anos, a tecnologia você compra, você coloca, você cria ali. O que eu acredito que quanto mais, o que está acontecendo é que quanto mais a gente fala sobre tecnologia, mais claro fica que a gente precisa do fator humano para ser bem-sucedido. E, de certa maneira, é o que está acontecendo. A gente tem muita tecnologia, muita, mas eu acho que nunca se falou tanto em felicidade, qualidade de vida, a questão dos soft skills, nunca se falou tanto nisso, da questão da empatia. Isso não só no ambiente organizacional, eu acho que na sociedade isso também está em discussão. Então, a questão do resultado da pesquisa, eu acho que eu vejo dessa maneira, tipo, a tecnologia ela é um meio, uma ferramenta, ela não resolve nenhum problema por si só. Ela depende de como que as pessoas, como que você engaja, alinha as pessoas dentro daquela questão da visão compartilhada para executar alguma coisa, porque a visão compartilhada faz sentido. E aí, na hora de executar, a gente pode usar, sim, tecnologias que vão fazer toda a diferença. Aquela questão, você pode criar sua universidade corporativa, com, sabe, óculos 3D, tudo por aí vai. Mas se você não tem uma cultura de desenvolvimento dentro da organização, isso não vai dar resultado. E um exemplo, você concorda comigo que se a tecnologia resolvesse todos os nossos problemas, a gente talvez tivesse resolvido o problema da educação no Brasil? Por quê? Porque se todo mundo hoje tem isso aqui na mão, e hoje em dia qualquer pessoa, você faz um curso técnico, talvez até de graça. Por que a gente continua com problema de educação? Porque o nosso problema não é só colocar mais escolas ou usar muita tecnologia, é criar uma cultura de aprendizagem, de valorizar o conhecimento, de valorizar o fluxo de conhecimento. Então, isso acontece no país, isso acontece dentro da organização. Então, eu acredito que a gente se encanta assim com o brilho da tecnologia, né? Que é um negócio bacana, é bom apresentar isso no PowerPoint, fica super bonito, mas no final das contas o que vai gerar o que gera a transformação é quem está usando, independente de qual escala na organização. Que esse é o grande. E nessa pegada, Frank, você falou agora há pouco, né, um pouquinho antes, nas discussões da gente aqui, sobre a ameaça também que significa, né, uma chegada muito imediata das coisas, ou seja, querer que o supervisor, um gerente, seja um super-homem, o cara que domine a dimensão de segurança, a dimensão ambiental, a dimensão social, que pense em custos, que interaja com a sua equipe, que seja um líder educador, e que até o dia anterior ele não fazia nada disso. E, de repente, plim, aparece, né, um novo projeto dentro da organização, via área de recursos humanos, né, pensando como Gilberto Gil, 30 anos adiante, e diz, não, a partir de agora a gente tem que oferecer essas novidades e vocês vão precisar acompanhá-las. Então, isso é um rompimento. Eu acho que as coisas precisam caminhar nessa direção que você traz, estamos juntos, penso exatamente igual, mas a organização precisa estabelecer um processo que leve a essa transformação. Senão, corre-se o risco de perder as pessoas, né? Vamos dizer, elas não se conectem com esse mesmo desejo, com essa mesma até necessidade do negócio. Então, eu acredito que pensar em uma jornada estruturada para sair de uma situação hoje de relativa ignorância sobre esses elementos, até chegar a utilizar os óculos de realidade virtual, a ter um processo altamente instrumentado, sensorial para caramba, com software de suporte para poder sinalizar tendências,
fazer medições preditivas nos equipamentos online e oferecer essa interpretação sobre a possibilidade da falha acontecer rapidamente, just in time, no momento, enfim, é uma jornada. E aí entra uma leitura, eu vou dizer que eu já vi isso em alguns lugares, mas é muito particular minha também, que eu penso da seguinte forma: para que essas estratégias de negócio, né, elas deem certo, essa jornada precisa ser bem desenhada passo a passo e monitorada e acompanhada sistematicamente por todos os níveis dentro da organização. Se o desejo é alcançar, digamos, a perfeição nesse processo, para que eu seja assim extremamente eficiente na agregação de valor ao negócio, eu tenho que pensar no atual e caminhar em direção a essa perfeição. E aí entra uma estrada que eu acho que é fundamental num processo como esse. A gente pensar primeiro em quais são estas condições básicas dos nossos processos de trabalho. E aí conecto com a pesquisa do Senai, né, que nós estamos muito afastados destas condições nas organizações brasileiras. Na sequência, a partir do momento em que eu conheço esses detalhes, eu vou procurar buscar estabilidade. A estabilidade vem como consequência da confiabilidade dos processos. Isso me faz com que eu possa ser mais eficiente na manipulação, na gestão das perdas em toda a cadeia, em todo o ciclo produtivo. Se eu tenho processos estáveis, eles passam a ser mais previsíveis e eu consigo medir essas coisas e ter ações efetivas de transformação. Com isso, eu chego num nível tal de excelência, de domínio sobre essas variáveis de processo, em que eu posso ter processos padronizados e otimizados. E, neste momento, o que me restaria? Me restaria justamente entrar nesse universo da tecnologia extrema para que eu extraia algo mais da minha instalação, né, dos meus processos de trabalho, na busca daquilo que eu estou chamando de perfeição. E ao longo de toda essa caminhada, aí eu vou puxar um pouquinho a brasa, né, para a minha sardinha, as ferramentas, o raciocínio clássico de excelência operacional, que se encaixa em qualquer um desses processos de evolução dentro dessa jornada que eu, particularmente, penso dessa forma. Não adianta a gente querer automatizar processos ineficientes, automatizar processos que as pessoas não conheçam as suas variáveis. Quais são as necessidades de inspeção para garantir a estabilidade desse processo? A sua automação não vai entregar o resultado que você gostaria, porque tem outras variáveis que não estão controladas e que vão impactar negativamente no seu resultado. Então, isso que eu acho que é o mote dessa conversa. E olha que tudo que você comentou, cara, permeia essa estrada, ou seja, um processo gerenciável, esteja na mão da alta direção esse pensamento e que se ofereçam os mecanismos necessários para que essa estrada, essa transformação aconteça. Tem sentido isso que eu coloco, Frank? Perfeito. Então, Canário, sim. A única coisa que eu acho que eu faria um ajuste é que eu colocaria a indústria 4.0 ali, colocaria ela aqui junto com a sua, assim, na vertical, as ferramentas, com o teu pilar. Porque o que acontece? Tudo, eu acho que é natural, não é que ninguém está falando nada errado, né? É um assunto novo, né? Quando uma palavra, um termo fica na moda, né? Muitas vezes a coisa está acontecendo, então às vezes a gente fala dele, as pessoas falam dele por ele estar acontecendo, mas sem aplicar, sem entender né, a profundidade ali. As soluções que estão dentro da indústria 4.0, elas podem ser aplicadas para te facilitar, para que as pessoas entendam as condições básicas. Ela pode te ajudar no teu processo de melhorar a sua confiabilidade. A indústria 4.0 pode ter soluções ali para você ter uma melhor identificação das perdas e para você ter uma questão do trabalho padronizado, essa questão ela pode permear isso. Por quê? Porque como é uma tecnologia, ela é uma ferramenta que vai te ajudar para que algum princípio seja cumprido. Perfeito. E quando você olha, por exemplo, os princípios que estão dentro de cada uma aqui dessas caixinhas, ali na estrutura ali que o TPM, por exemplo, traz, aí são princípios. Então, como que você vai fazer esse princípio? Você pode usar as várias ferramentas que têm muito a ver com a questão da cultura do ambiente, das pessoas, mas se você só olha a ferramenta e perde o princípio, você não tem resultado. Claro. Se você só foca no princípio, você tem resultado, mesmo assim. Então, focar no princípio é sempre mais importante
do que pensar só na ferramenta. Agora, o que eu acredito que aconteça é que imagina você, né, tipo uma apresentação dentro da sua organização, você bota tecnologia, tal, isso fica mais sofisticado, fica bonito na apresentação. É É verdade. mais bonito do que você falar, por exemplo, olha só, a gente está aqui desenvolvendo, as pessoas estão começando a trabalhar baseado em padrões, as pessoas estão, é legal, tal. É tipo, é aquela questão, né? Você olha as ferramentas todas da melhoria contínua, aí a parte de estabilidade se fala pouco, não tem muita certificação em trabalho padronizado, isso não foi para frente, entendeu? E é a base, e é a base. Então, olha que interessante, você concorda comigo que o recurso mais valioso que a gente tem nas organizações é tempo. Correto. É o Sempre mais digo valioso. isso. Perfeito, Fran. E no fundo, quando vamos pegar, pensar em termos de equação matemática, tempo é vida, né? O que você... Aham. Então, assim, o recurso mais valioso que tem nas organizações é vida, ou seja, a organização te paga e você está entregando a parte da sua vida para ela para gerar um valor. Então, assim, quando você vai nessa profundidade, eu acho que talvez aí eu vou voltar lá, ajuda a entender a questão da visão compartilhada, porque se eu vou entregar uma parte da minha vida para vocês, poxa, tem que fazer sentido, poxa, é minha vida, entendeu? Só tem uma. Então, essa questão essa questão da vida, da importância, e você trazendo isso para essa questão de o porquê que isso, porquê que focar no princípio básico, porquê que focar no que faz sentido, mesmo que seja muito simples, isso é relevante, porque eu estou entregando uma parte da minha vida para isso. Quando você negligencia esse tipo de coisa, você, como é que eu posso falar? Você entra na questão da onda, a gente usava esse termo, né? Todo Aham. mundo começa a pegar onda porque vai ser bom ali para o momento, mas você acaba perdendo a questão da agregação de valor, você acaba não construindo isso, e aí muitas vezes você fecha a porta para coisas que são muito relevantes, que é a questão que a tecnologia está trazendo. Então, eu acho que essa questão do trabalho padronizado, da questão dos princípios que estão por trás da metodologia, eles não são antagônicos com a questão da tecnologia, eles têm que convergir. Você não pode abrir mão de nenhum deles. Eles têm Perfeito. que caminhar juntos, têm que estar bem ancorados. E por que eu estou falando essa questão do tempo? Porque se o tempo é o recurso mais valioso e tempo é vida, você concorda comigo que o ambiente complexo está todo mundo muito tomado, está todo mundo com pouca vida para botar foco nas coisas. E isso vai lá do CEO, do conselheiro lá que está na governança até o operador. Então, para Sim. pensar, se você não tem qual é a melhor maneira de você gerar tempo, logo, qual é a melhor maneira de você gerar vida? Com estabilidade. Porque como é que você vai pensar, por exemplo, numa solução de indústria 4.0? Como é que você vai pensar nisso tudo se a sua linha não roda? Se os seus clientes estão Uhum. reclamando o tempo todo? Perfeito. Cara, você não vai conseguir pensar em nada. Eu me lembro, por exemplo, geralmente as pessoas vão falar, né, um programa aqui para reduzir o percentual de refúgio. Gente, se não tiver estabilidade, pode fazer o que a gente quiser, as pessoas não vão conseguir dar foco, porque primeiro a gente tem que começar pelo básico, sabe? Claro. Que é estabelecer estabilidade e aplicar aquelas ferramentas que geralmente elas não são muito atraentes, né? Aham. Mas faz o básico, faz o simples, porque isso vai te trazer estabilidade. Aí bota isso na equação. Estabilidade é igual tempo, tempo é igual vida. Então, a estabilidade te gera mais vida para pensar em outras coisas. Eu acho que esse é o resumo. E aí eu acho que uma frase que eu acho que é bacana é que eu acredito que num mundo cada vez mais complexo e instável, cada vez mais a simplicidade vai ser o melhor caminho, por incrível que pareça. A nossa ideia é achar que está muito complexo, a solução tem que ser complexa. Não, é o contrário. Perfeito. Num mundo onde você não sabe a resposta, faz o que é certo e que é simples que está na sua frente. Isso vai te levar para o outro caminho, para o outro passo. Verdade. Veja só, e que riqueza, né, essa discussão e a importância dessas reflexões, vamos dizer, dos executivos em geral, elas permeiem a organização, para que nós tenhamos essa, vamos dizer, preparação, esse aculturamento em todos os níveis da organização para receber essas novidades, sejam ferramentas
ou sejam sistemas altamente complexos e desenvolvidos. Muito massa. Silvio tem uma pergunta para fazer para você, Frank. Silvio, por favor, fica à vontade, meu querido. Aqui, abri o microfone. Ô, Frank, nosso amigo querido aí, muito bom escutar você, viu, Frank? O assunto é muito interessante porque é um assunto que a gente está sempre conversando. Eu, Canário, sempre falando a respeito de indústria 4.0, principalmente porque a gente sempre orienta, né, os operadores em aumentar o seu conhecimento para que ele tenha um equipamento bom e a presença dele é essencial e ele vai ganhar muito conhecimento e com isso ele vai crescer profissionalmente de repente, a gente tem que explicar para as pessoas como é que é essa indústria 4.0. Então, eu fiz uma pergunta aí, eu coloquei assim, ó, qual que é a sua percepção? Não quero ter a solução, eu quero saber como que você pensa a respeito do impacto que a indústria 4.0 pode causar, né? Porque ela tem, assim, uma forte tendência de redução de mão de obra, né? E quanto a isso, como seria, então, essa nova migração, um novo perfil profissional que as empresas, né, da indústria 4.0 buscam desenvolver, e também com a redução da mão de obra, assim, aspectos sociais que a gente teria que pensar a respeito, né? Então, talvez a gente não tenha solução para tudo, mas eu queria saber como que você pensa a respeito, porque para você, para a gente, você é uma referência. Então, tudo que você fala aí, eu presto muita atenção, a gente discute muito a respeito disso, e eu queria saber como que você pensa a respeito, Frank. Ok. Bom, vamos lá, Silvio. Pergunta... Pô, sexta-feira, essa hora, essa pergunta aí essa o Silvio pegou pesado, hein, canário? Mas vamos lá, Silvio. Eu acredito que... Bom, esse é um assunto extremamente importante que ele deve fazer parte dos sonhos, não só do mundo, mas do país, tá? Eu fico até um pouco triste, né? Esse ano de eleição no Brasil, eu vejo a gente discutir um pouco, a gente discute um monte de coisa, mas essa questão do emprego, trabalho, futuro do trabalho, a gente acaba discutindo um pouco. Isso é uma pena. Agora, eu tenho a seguinte impressão. Eu não vejo que assim, a indústria 4.0 ela vai acabar com os empregos ou reduzir drasticamente. Eu acredito que o que aconteceu nos últimos 200 anos? Né? Tipo, se hoje, por exemplo, a gente consegue usar essa tecnologia aqui, é porque teve muita gente nessa cadeia toda de valor que eu acho que essa é a essência do capitalismo, né? Tipo, que trabalhou muito para otimizar custo, gerar valor para os clientes e fazer com que essa tecnologia fosse viável economicamente. E aí a gente consegue usá-la aqui a um preço que faz sentido, tá, ok? Isso a gente aplica para tudo. Então, por exemplo, a indústria 4.0 ela vai acabar com empregos? Acho que ela vai transformar empregos. Sem dúvida. E aí eu acho que talvez a discussão é assim, vamos para uma camada mais... Não é tipo a indústria 4.0 versus a questão do emprego, mas é tipo, nós estamos preparando a nossa organização, as nossas pessoas, né, para que tenham assim, uma boa base matemática, por exemplo, de lógica, para aproveitar essa oportunidade, porque de repente você tinha um operador que ficava ali apertando o botão, ou, um exemplo, você tinha aquela empresa que você pagava para ir lá fazer manutenção preditiva uma vez por mês. Vamos lá. Um exemplo bem assim fácil de a gente pegar. Você pagava a empresa ia lá e parava o teu equipamento. Não pode parar a máquina hoje. Vai ficar para o mês que vem. Mas parava o teu equipamento, fazia a leitura lá de vibração, de temperatura, te mandava um relatório. Aí eu fico pensando, o delta T de tempo, né? A pessoa veio, fez a leitura, te manda um relatório para você planejar a parada para trocar aquele rolamento que estava no sinal amarelo lá. Até você fazer isso, de repente já quebrou. Bom, com soluções que a indústria 4.0 traz, você não precisa mais dessa pessoa, porque não é caro hoje, por exemplo, você instalar lá sensores de temperatura, de vibração, para ler isso em tempo real. Aí, diminuiu o emprego? Poxa, não necessariamente. Mudou. Porque agora, talvez, ao invés de você ter aquela pessoa que ia lá parar para botar os equipamentos para fazer a medição, talvez você precise de alguém que tenha alguma base de Big Data, Data Mining, ou seja, fica um trabalho cada vez mais intelectual. Isso. E quando eu digo intelectual, não é naquele sentido de classe que eu estou falando, é um sentido de você usar o que o ser humano tem de melhor, que não é a força do braço. Talvez mais analítico, né, Fred? Exatamente. É você, cada vez mais as pessoas usarem o que o ser humano, a humanidade tem de melhor, que é a mente. Perfeito. Então, eu acredito que essa é
essa é a migração, tá? E isso a gente pode extrapolar para todos os lados. Um exemplo, tipo, imagina o seguinte, você tem, olha para o Brasil, aí você tem quantos desemprego, taxa de desemprego está o quê? 12%. Se você somasse a quantidade das pessoas que não estão nem procurando emprego, você está falando de quantos milhões de pessoas? Muitas. Antigamente, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tem que pensar, poxa, essa pessoa teria que fazer lá o primeiro, segundo grau para entrar numa faculdade, foi 5 anos de engenharia para ser um engenheiro para ir trabalhar. Aí minha pergunta é, para trabalhar com programação e ir para a área de TI, quanto tempo ela se forma? Então, provavelmente ela não vai ter que seguir todos esses passos. Sim. Então, teoricamente, num tempo curto, porque essas empresas, a escassez de mão de obra é tão grande, enorme, tão grande, que elas não querem saber onde você estudou, se é bom o que você faz com essa linguagem, com essa tecnologia. Agora, 2 semanas atrás, conversando com alguns amigos que têm essas empresas, eles trabalham com essa parte de nuvem, né? Sim. E eles estavam falando, tipo, a gente pagava para os nossos funcionários fazerem essas certificações da área, a gente parou de fazer isso, a gente só dá o curso, porque ela coloca no LinkedIn essa certificação, na semana seguinte já está recebendo emprego, proposta de lá de fora, e não tem como a gente buscar. Claro. Como a gente atender. Então, isso está acontecendo. A pergunta é, poxa, se a gente tivesse no Brasil, né, uma política bacana preparando essas pessoas para ir para essa área, ia faltar emprego? Não vai faltar emprego. Eu acho que a gente ia virar, provavelmente não. Então, eu estou pensando em país, agora vem para a indústria. De repente, eu acredito que a gente no futuro talvez não vai ter aquela pessoa que vai fazer o trabalho de carregar o peso, de ficar apertando o botão, mas a figura do operador vai ser uma figura diferente. Não tem dúvida, Frank. Entendeu? E veja, Frank, nas nossas discussões, como o Silvio colocou, e também nos nossos clientes, eu sempre tenho uma colocação que a atividade de TPM, na verdade, lá no final da década de 60, no Japão, ela surgiu como uma alternativa ao processo de automação industrial que batia a porta da indústria automobilística japonesa naquele momento. O grande boom dos robôs foi na indústria automobilística japonesa, e isso aconteceu na década de 70. Então, o TPM, na verdade, ele veio de uma forma embrionária nos anos 60, e nos anos 70 ele explodiu por conta dessa necessidade. Quer dizer, eu precisava de uma mão de obra um pouquinho mais especializada sobre domínio de equipamentos, porque eu estava com um processo de automação muito forte a partir da introdução dos robôs como um dos elementos de aumento de produtividade na indústria. Então, veja que coisa, né? Há 50 anos atrás, essa mesma onda que está batendo na nossa porta aqui, bateu lá no Japão e depois ganhou o mundo também. E o mundo do trabalho segue. As pessoas seguem empregadas. A taxa de desemprego na maioria dos países, nesse momento, até está um pouco mais alta, mas, no geral, não é nada absurdo. E essa transformação não se transformou em uma ameaça ao trabalho. Então, acho que você tem toda a razão. Eu compartilho plenamente dessa leitura do processo. Agora, obviamente, as organizações precisam se voltar para dentro organicamente e preparar as pessoas para essa transformação, porque ela vai acontecer. Forçosamente ela vai acontecer. Na própria tecnologia, quando você vai fazer uma atualização do seu parque industrial, você vai comprar um equipamento, ele não vem mais analógico, ele já vem com essas tecnologias digitais todas embarcadas para você conectar numa nuvem. O seu PLC já tem uma saída, né, para você conectar na sua rede e coletar os dados automaticamente. Ou seja, isso já está presente. E a gente precisa de pessoas preparadas para poder fazer frente a essas mudanças. Exato. Acho que, né, você trouxe uma leitura interessante sobre isso, que converge com aquilo que eu penso. O Canary é interessante porque, por exemplo, aí de novo, né, quanto mais tecnologia, quanto mais desenvolvimento, acho que isso está nos levando para a questão da humanidade, ou seja, cada vez mais ser humano vai ser um fator de sucesso. Claro. Vamos dar um exemplo de medicina, né? Antigamente não, né? Até agora, há pouco tempo, tinham poucos médicos. Então, imagina que você mora no interior, você vai no médico que você conseguiu, marcou para daqui a 3 meses, você conseguiu, levanta a mão para o céu, conseguir a consulta. Bom, agora com esses avanços tecnológicos que está afetando todas as áreas, telemedicina, tal, você concorda comigo que não vai demorar muito tempo, isso já está acontecendo, você pode se consultar aqui
uma tecnologia como essa e, muito provavelmente, daqui a pouco o médico não precisa nem estar falando o mesmo idioma que você, né? Porque vai falar inglês, já traduz aqui para você automaticamente, acabou. Perfeito. E aí você pode pensar, poxa, mas isso é uma ameaça, então. Eu não acho que é uma ameaça, é uma oportunidade. Porque agora você, como médico, pode atender o mundo todo. E aí o que acontece? Se você, como paciente, como cliente, pode escolher o que vai ser o fator de decisão. Aí entra aquela questão do médico ser mais humano, do médico ter um foco no paciente. Sabe aquela conversa? Poxa, eu fui lá, o médico nem olhou para o meu lado, já me receitou aqui. Esse padrão de médico provavelmente não vai sobreviver, porque eles vão precisar se reinventar. Verdade. Então, eu acho que essa discussão, né, sobre a questão da tecnologia, da evolução, ela traz essa reflexão, que eu acho que ela é muito bacana, mas ela é sempre uma ameaça e uma oportunidade. Uma ameaça e uma oportunidade. O que eu acho que, quando você falou, Canário, sobre a questão das organizações, acho que sim, as organizações precisam fazer isso, mas as organizações somos nós. Claro. Né? Então, quando eu estou dentro da empresa, entra naquela questão, eu estou fazendo essa tradução. Eu estou fazendo eu estou além do dia a dia do trabalho, eu estou linkando o que precisa ser feito, que é um compromisso nosso como profissional com o cliente, com os stakeholders. Eu estou linkando com isso tudo que está acontecendo, porque a empresa quer prosperar, mas a pessoa também. E aí, quando a gente conecta, fala assim, poxa, vai nesse caminho que você prospera e todo mundo se dá bem, aí eu acho que você começa a ter uma confluência, começa a ter mais sinergia. Concordo, meu velho. Concordo, Frank. É por aí, meu irmão. Bom, gente, já vão aí quase 2 horas, né, de conversa. Acho que está na hora da gente caminhar para o encerramento, né? Não só o encerramento desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa assim extremamente reflexiva que Frank nos ofereceu. Chamou a gente aí muita responsabilidade, né? Pensar fora da caixa, como se fala, enxergar um pouquinho por cima do muro e pensar muito naquilo que nós, individualmente, podemos contribuir para discussões dentro das organizações onde nós trabalhamos. Né? Acho que sensacional isso, mas está na hora da gente começar aqui o processo de encerramento. Eu vou passar aqui rapidamente um agradecimento a todos, claro, especialmente a nosso convidado especial, a Frank, né? A gente está hoje encerrando a nossa Semana FACT de Excelência Operacional, deixar aqui um carinho gigante a todos que nos acompanharam ao longo dessa semana, uma semana extremamente prazerosa para a gente da FACT. É com muita satisfação, realmente, que a gente oferece isso a vocês, a todos aqueles que, porventura, queiram ter contato com o conhecimento, com a nossa experiência, com a experiência dos nossos convidados. A FACT tem como missão compartilhar conhecimentos, e nós fazemos isso dentro daquilo que nós temos como capacidade. Temos o nosso canal do YouTube, Metodologia TPM FACT, está à disposição de forma gratuita para todo mundo, com excelentes conteúdos, né? Fiquem à vontade, se inscrevam no canal, acionem o sininho para vocês receberem as notificações. Esses módulos da semana, esses 5 módulos estarão disponíveis no canal. Gradativamente, nós vamos colocar ele à disposição de vocês. É um orgulho muito grande para a gente, e eu, em nome da FACT, aqui queria agradecer a presença de todos e de todas ao longo dessa semana. Vocês que estão aqui nessa sexta-feira, quase 6 horas da tarde, né, abrilhantando o nosso evento. Vocês que participaram ao longo da semana, sei que tem muitos aqui que nos acompanharam desde segunda-feira, muito obrigado mesmo, isso só faz abrilhantar e traz um carinho para a gente muito grande, a gente se sente feliz, sinceramente, é muita satisfação, sabe, a gente tá assim, conectado com vocês. Então, antes da gente fazer uma despedida final, queria que Frank usasse aí da palavra para também, né, se despedir de vocês. E, mais uma vez, meu querido, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo profissional, mas principalmente pela pessoa que você é. E para mim, é só gratidão de ter encontrado você aí nessa caminhada da vida. Fica à vontade aí, meu velho. Bom, o primeiro ponto é que você falou muito do Gilberto Gil e, pelo que me consta, ele é torcedor do Fluminense, não é, o cara? Eu não sei. Ele é tricolor, eu sei que ele é Bahia.
Bom, eu agradeço, tá, o convite. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que a mensagem assim para vocês é continuem fazendo isso, porque de novo, né? Aí é uma questão a tecnologia como coisa boa, né? Trazendo coisas boas. A gente está batendo esse papo aqui, e aí daqui a pouco isso vai subir para a rede, e daqui a 4 anos alguém carrega esse negócio lá e assiste. E talvez daqui a 4 anos, como é que a gente vai saber? Eu nem sei onde a gente vai estar, como é que vai estar a vida, mas alguém pode ouvir esse bate-papo como as conversas que aconteceram nesse evento, no evento do ano passado, no primeiro ano, e isso pode fazer diferença para alguém. Então, ou seja, o que foi discutido nesse evento do ano passado pode estar sendo relevante para alguém hoje. A gente nunca sabe o alcance que essas coisas têm, né? Então, continuem fazendo isso, porque sempre falei contigo, né? Eu aprendi muito, muito com aquela experiência de TPM. Foi, assim, um divisor de águas na minha visão, assim, na minha carreira, né? Como gestor, como líder. E esse trabalho que vocês fazem é muito relevante, sabe? Muda a vida de muita gente. E aí, mudando a vida das pessoas gera resultado aí por onde vocês passam. Então, mantenham essa pegada, independente do cenário, tá? Isso é muito, muito bacana. E contem conosco, a gente vai montando essa rede, conhecendo gente nova. Eu acho que isso é sempre muito bacana. É o que a gente leva da vida, né? É isso, meu velho. Muito bom, Frank. Obrigado. Gente, a vocês todos, muito agradecido em nome da Quem quiser abrir a câmera ou tiver condição de abrir a câmera para a gente se ver um pouquinho, acho que vale a pena. Estamos no finalzinho. Meu querido Carrijo, um abraço, meu contemporâneo de lutas, né, de discussões. Obrigado pela presença ao longo da semana, Carrijo. Sempre com muito carinho, com muita satisfação receber você aqui, viu? Eu que agradeço, Canário, você, o Silvio. Parabéns aí ao Frank, a toda a equipe. Foi excelente a contribuição aí. Toda semana não pude participar em todos, mas participei da maioria. Muito bom. Verdade. Parabéns Valeu. ao Frank aí pelas excelentes contribuições do dia de hoje. Muito bom revê-lo, sempre. Valeu, Carrijo. Um abraço, Saudade meu de queridão. vocês. Valeu, gente. Obrigado, então, gente. Silvio, Lívia, Carla, né? A galera da FACT que está aqui nos bastidores, Lucilara, todo mundo a semana toda ligado, né? Dando esse suporte, esse apoio maravilhoso para a gente aqui ficar tranquilo e poder trocar essas ideias maravilhosas que a gente trocou com os nossos convidados. Realmente, a gente fica muito feliz por isso. Hoje, realmente, a sexta-feira vai ser bem comemorada, tá bom? Para a gente... tá na hora, né, Carrijo? Tá na hora. Beleza. Gente, um abraço. Frank, um abração, viu, meu irmão? Tamo junto, viu? Tamo junto, a gente se Valeu, encontra. gente. Tchau, tchau.